E agora vem outra história incrível. Clodoaldo Tavares Santana, um dos maiores nomes da história do Santos, vai completar 70 anos de idade. Por esse motivo muito justo, o Corpo em Ação antecipa a homenagem ao eterno craque da camisa 5. Nessa primeira parte, vamos relembrar o início da carreira e a consagrada passagem pelo Santos Futebol Clube. Surgiu na várzea pra fazer história. Vila Belmiro mudou seu destino. Ficou pra sempre na nossa memória. Um líder, um gigante, um menino. Não defendeu qualquer outra bandeira. Quem nasce peixe pra sempre será. Que para sempre te agradecerá. Lembro a minha chegada aqui com 15 anos de idade e realmente é minha casa, onde tem minha história profissional, minha história de vida, como ser humano, como atleta. Então, 70 é um número marcante na minha vida, porque lembra também a Copa de 70, já recebi algumas homenagens, algumas pessoas até mandando posts, já 70 versus 70, com a minha foto, muito legal. E, logicamente, reviver aqui alguns momentos, muito dessas conquistas que estão aqui no memorial. Eu tive o orgulho, a alegria de participar dessas grandes conquistas do Santos Futebol Clube. Então, realmente, aqui eu me sinto em casa. Eu tive uma grande oportunidade e aproveitei. Eu venho de família humilde, perdi meus pais ainda muito jovens, então vim para Santos com meu irmão, fui morar em Praia Grande, então aquela história que todo mundo já conhece. Ele é adorado por quem pisou o solo sagrado da Vila Belmiro, por quem o viu desfilar com a camisa 5 num time de sonhos e encantamento. Um dos melhores jogadores que o futebol mundial já teve a oportunidade de ver. Eu creio que não só eu, mas todos os jogadores que tiveram o privilégio, a oportunidade de jogar ao lado do Clodoaldo, têm que agradecer a Deus. E ele foi um jogador que era moderno, só que na época as pessoas pouco percebiam, porque ele era capaz disso. Ele era o cara que sabia marcar na frente da zaga e ao mesmo tempo aparecer lá na frente para empatar o jogo. Por isso o Clodoaldo foi esse Clodoaldo que foi fenômeno, porque ele, além de chegar junto, quando ele tinha a bola no pé, ele sabia sair jogando. Tocava bem, era habilidoso. O Clodoaldo foi um sucesso dentro da seleção brasileira, porque ele jogou melhor até dentro da seleção brasileira do que no time do Santos. Para nós não tinha muita diferença, não. Eu acho que o Clodoaldo, para o Santos ou para a seleção brasileira, o papel dele era o mesmo. Seguramente está entre os 5 melhores jogadores do Santos de todos os tempos. E qual o motivo dessa paixão por ele? Clodoaldo é quase uma unanimidade, é o queridinho da Vila. Essa paixão vem de longe. Desde que o menino chegou a Santos, vindo de uma infância difícil em Itabaiana, uma das principais cidades de Sergipe, quem conviveu com ele desde o início tem verdadeira adoração por essa história. A emoção vem em pequenas frases, pequenos gestos, como o do senhor Maneco, há 58 anos, um faz-tudo dentro do clube. O Corrão foi menino comigo. Quando chegou a Santos, foi morar com os irmãos, mas crescidinho, jogou no time do Jardim São Bento, consagrou-se no time da Sociedade Esportiva Barreiros, que revelou grandes jogadores na época. Você me mostrou essa foto aqui, eu estava vendo alguns dos jogadores, me lembro, mas com certeza o Clodoaldo e o Negreiro aqui são as duas figuras que não dá para esquecer. Mas o Santos teve uma época que a várzea era espetacular, né? Tinha jogadores, entende, que saíam da várzea, iam fazer teste no Santos e todo mundo ficava, né, empolgado com os jogadores. Tinha uma gama de jogadores maravilhosa, né? E o Clodoaldo e o Negreiro foram essas duas peças maravilhosas que nós tivemos. E quis o destino que no mesmo piso em que o Barreiro se exibia, funcionasse hoje o Centro de Treinamento Meninos da Vila. Aqui era o campo do Barreiro. O que era o Barreiro? O Barreiro era o maior time da várzea. Nós somos tricampeões aqui. Era um time fantástico,
formado com Costa Pereira, Edini, Cláudio Socó, Bexiga, Niveta, Chico e Lídio, Clodoaldo, Chico, Tamico, Negreiros e Joinguiça. Era um time muito fantástico. Então, nós nascemos aqui. Hoje, o que é isso aqui? Olha que maravilha que está isso. Na nossa época não era. Era um charco cheio de bananeiras. Aqui tinha o campo do Chico de Paula, aqui do lado do campo do Chico de Paula, onde que Orlando Amarelo também nasceu ali, na Vaza. No tempo em que jogava ao lado de Corró, no Barreiros, o meia Negreiros era conhecido por Valtinho. E Clodoaldo, o menino Corró, era um ponta-direita veloz. Aqui está o Clodoaldo de ponta-direita. Então o time era, a linha nossa aqui era Clodoaldo, Chico, Tamico, meu nome na época não era Negreiros, era Valtinho, e meu nome é Walter Ferraz de Negreiros. E quando eu fui para o Santos, que é o sobrenome Negreiros. E aqui eu jogava de meia esquerda Negreiros e o Joinguiça. Esse era o time do Barreiro fabuloso. E o Clodoaldo, aí depois o Clodoaldo foi para volante. Eu joguei com o Clodoaldo no Santos de volante. Aqui ele jogava de ponta. Clodoaldo, ele tinha uma vontade muito grande. Hoje, esse cara treina muito. Não precisa treinar muito não, você já nasce com o cara. O Corró corria 3 dias. Ele corria para lá, corria para cá. Tanto que ele chegou aonde qualquer jogador quer chegar, né? Numa seleção brasileira. Bons tempos em que se jogava descalço na várzea, em campos de grama, quando havia a tal da grama. A camisa era essa aí, que Negreiros guarda como um troféu. Olha que loucura essa camisa aqui. Essa camisa, olha, não dá para colocar porque agora já está com 80 e poucos quilos. Eu tinha simplesmente 53 na época. Olha a camisa do Barreiro na época. Então isso que vocês viram aqui, esse campo maravilhoso que é hoje, que do Barreiro não era assim, cheio de bananeira. Então nós jogávamos com essa camisa. Vê como é que é essa camisa. Eu jogava de meia esquerda aqui, ó. O Tamico era fantástico, centroavante fantástico. Meio de campo, Lídio e Chico, então nem se fala. E me colocava de meia esquerda. Eu era um jogador habilidoso, o João Guissa também, que jogou aqui no Municipal, do nosso lado, um jogador habilidoso. Aí eu fui para o Santos. Eu comecei a trabalhar na Bolsa de Café, o seu Saraiva do Santos era empresário dele lá e me levou para o Santos. E depois levou o Clodoaldo também. E foram os dois para a Vila Belmiro para o Juvenil Santista, ao lado de outros jovens, como o paraense Manuel Maria. Era uma alegria. Na verdade era um sonho, né? Jogar no Santos naquela época, para mim era um sonho. E realmente é que eu sempre falo, eu transformei um sonho em realidade. Que aqui eu vi um negócio inatingível, de repente eu estava aqui. Foi um negócio maravilhoso. Você e seu compadre? Eu e meu compadre. Então vamos contar essa história aqui. Vamos sim, porque meu compadre, nós moramos juntos aqui. Aqui é a entrada do alojamento, ainda existe alojamento, só que muito melhor do que na nossa época. Nas noites quentes, que não tinha ar-condicionado nem ventiladores no alojamento, a gente vinha para cá e aqui a gente olhava as estrelas, cantava. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos o aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape dos sonhos, a história gravou. Tá pronto. Olhava o campo, imaginava coisas, jogadas. Meu compadre sempre do lado da gente, né? Ele ia namorar, voltava. O Mané é meu compadre, né? O Mané está sempre ligado à família também.
é meu irmão, é uma pessoa que é ligada à minha família, nós estamos sempre juntos, quando temos uma oportunidade de reunir a família. Então é muito bom também ter o Mané bem próximo da nossa família, né? E a gente ficava aqui. Aí contava piada, dava risada. Era um negócio muito gostoso. Edu também era um menino nesta época, mas também dormia no alojamento. Também passava as noites de calor no cimento da vila. E às vezes, dia de calor, aquele calorzão forte mesmo, a gente tinha que pegar o colchão e nós dormíamos na arquibancada, atrás do gol aqui. Então, para você ver, né, como essa história de garoto, como é que é. E começaram os primeiros jogos amistosos, as primeiras viagens, como esta lembrada por negreiros, de Kombi por terras paranaenses. Para você sentir o que era uma amizade pura, né? Eu e Clodoaldo, nós viajávamos com o Santos. Ficamos quase 12, 13 anos viajando, dormimos no mesmo quarto. Se fala de dormir juntos, cara, opa, dormir junto não, né? Então nós dormimos no mesmo quarto, viajamos. Nós fizemos uma viagem aqui, quando estávamos subindo, fizemos uma viagem aqui para o Paraná, Campos de Mourão, Maringá, Londrina, Toledo, Cascavel. Gente, de perua Kombi. Sabe o que é perua Kombi? Chegar no Paraná, pegar aquele barrão lá, de Kombi, hein? Hoje é van, ar-condicionado, os caras acham ruim. E nós chegamos lá, jogava, todo mundo contente, mas o mundo era outro, né? Não era esse mundo. Hoje tem que aproveitar o que tem. E eu e Clodoaldo sempre juntos nisso daí. Nessa época tinha um tal de José Eli de Miranda com a camisa 5 do Santos. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Bicampeão do mundo com a seleção e também com o Santos. O Zito era do meio campo para frente e o Corró do meio campo para trás. Os estilos completamente diferentes. O Zito jogava à frente da zaga, mas se o Zito tivesse iniciado e feito a carreira dele como meia-direita, também ia dar certo. Aliás, ele veio do Taubaté, quando ele jogava adiantado. Já o Corró não. O Corró, a característica dele é essa. Era ficar à frente da zaga, dar uma tranquilidade para os zagueiros. O Corró era marcador. O melhor marcador nessa função que eu conheci dentro do futebol, não só no Santos. O Clodoaldo, ele inovou a posição dele no aspecto, como volante. No futebol brasileiro, ele marcava a frente da zaga, ele era um volante, não era um zagueiro, mas ele fazia essa cobertura de uma maneira tão eficiente, ele marcava como poucos e fazia também a marcação individual. E ele marcou Rivelino, Ademir da Guia, Pedro Rocha, né? Enfim, como marcador, você tinha antes aquele volante, ou um clássico, né, como foi Dino Sandi, que era um meio e voltou para volante, como o próprio Zito, como depois foi o Falcão, né, o líbero clássico, sabia jogar, podia jogar em qualquer posição, craque, né? Mas o Clodoaldo, e tinha aquele volante que era só de marcação, né? O Clodoaldo conseguia fazer as duas coisas. Ele marcava muito bem, né? Seja como um líbero, seja como um marcador individual, mas ele sabia jogar bola. O menino Clodoaldo estava no auge de seu preparo físico. Treinava de manhã com o juvenil e à tarde ficava no alambrado, só esperando um chamado do técnico Lula para completar a equipe reserva que ia treinar. Dizem os amigos mais chegados que à noite ele ainda ficava dando voltas pela Vila Belmiro, correndo. Ele tinha um Zito a substituir. Zito foi um jogador extraordinário e como pessoa melhor ainda. E ele nos ajudava, dava força. Não, você vai jogar, qual o problema? Pode jogar. E ele falava para o treinador, não, se fulano está fazendo o que ele faz no treino, fizer no jogo, pode pôr para jogar, não tenha medo, por a pouca idade. Tanto é que essa foto está até interessante, porque veja bem, ele está apontando para o substituto dele. Então, o Clodoaldo quando entrou também, é lógico que a gente sente o peso da responsabilidade, mas o que nós mais queríamos era isso, né? Era ter uma oportunidade. E quando ela surgiu, nós agarramos, né? E não saímos mais da equipe.
Como grande líder, o insubstituível Zito viu em Clodoaldo seu sucessor e não hesitou em abrir espaço para o menino de menos de 20 anos. É verdade que o Zito falava, quando esse moleque começar a jogar mesmo, eu posso parar? Foi. O Zito falou isso. O Zito, quando viu o Corró começou o Zito falou, já está na hora de parar. Que ele tem... O Zito tem uma cabeça fantástica, está muito inteligente. Falou, pensando no Santos, falou, o Corró daqui para frente vai ser mais útil do que eu com 30 e tantos anos, né? E foi cedendo um lugar para o Clodoaldo pouco a pouco. Todos nós sabíamos que o Clodoaldo estava sendo preparado para quando o Zito parasse de jogar, que o Clodoaldo seria aproveitado já no ano seguinte. E todos nós víamos as grandes possibilidades do Clodoaldo vir a se tornar titular absoluto na posição. Tinha muita técnica, não era jogador de dar carrinho, era um jogador que batalhava na marcação, mas quando tinha posse de bola, sabia jogar. Quando tinha que driblar, driblava, que é uma grande dificuldade para os volantes hoje, né? Saber sair do jogo na hora que tem que dar um drible. E o Clodoaldo já tinha essa facilidade, marcava muito bem, tinha um senso de posicionamento e de cobrir os laterais, principalmente, né? Era um senso extraordinário e todos nós sabíamos, pô, esse cara vai longe. E foi mesmo. Né? Logo depois, 2 anos depois, era campeão do mundo. Gostava muito de treinar, vivia na Vila Belmiro. E treinava de manhã, de tarde. Se precisasse treinar à noite, ele treinava também. Ele treinava no reserva. E às vezes ele chegava junto com a gente. Aí eu falava, pô, garoto, é treino, não sei o quê. Ah, desculpa, mas eu tô treinando, né? Desculpa e tal. E toda hora ele chegava, todo mundo falava, pô, esse moleque aí, pô, é um touro ali no meio de campo. E aí teve a oportunidade de entrar, né? O Pelé, ele jogava no aspira. Porque o Negreiro sempre foi muito habilidoso, mas o Clodoaldo era de se pegar. Então no treino, pô, esse moleque aí é abusado pra caramba, só fica... Pô, Pelé, ele tá jogando. Não, pô, mas ele é muito abusado, ele joga muito sério no treino. Pô, tá me pegando, eu vou querer pegar ele também. A gente já sabia primeiro que ele era alvinegro, já era torcedor do Santos. E transpirava, suava mais ainda por esse amor incrível e grande que ele tem pelo peixe. É um cara que não media esforços por uma vitória. Se precisasse solar de cabeça, ele solava. Foi um exemplo no Santos Futebol Clube. O Santos era um dos maiores times do mundo. E Edu vai lembrar aqui de um jogo pela Recopa Internacional de 1968. O time saiu do Morumbi conquistando o bicampeonato paulista, foi direto para Congonhas, embarcou para o Rio e viajou para a Itália. E deixou os adversários falando sozinhos em campo. Ganhamos da Inter de Milão lá, imagina, estádio San Siro, lotado lotado. E a Inter tinha um timaço. Era campeão europeu, entendeu? E o Santos campeão aqui da América, né? Então nós fomos disputar esse título. Mas demos um vareio de bola neles. O ataque foi Toninho, Edu, Pelé e Abel. Eu jogando de centroavante. Mas eu caía para os dois lados, né? Jogava fácil. E nós fizemos 1-0, saiu a falta. Nós tínhamos a jogada ensaiada. Eu passei pela bola, o Pelé veio, chutou, o goleiro soltou, o Toninho fez o gol. Ganhamos de 1-0. Mas demos um toque de bola neles. Acho que eles ficaram sem medo de errar. Quase que 10 minutos sem tocar na bola. E depois do jogo eles, não sei o que, aí entregaram o troféu. Pô, se vocês fizeram isso aqui, imagine no Maracanã, que eles tinham que vir jogar no Maracanã, né? Era um jogo lá e outro aqui. Pô, eles entregaram. Foi uma história bonita. E nesse dia o Clodoaldo jogou o Clodoaldo e Lima no meio de campo. E ele com aquela vontade, aquela técnica dele, nos levou a conquistar mais uma vitória, né?
E eu praticamente sou irmão dele. A gente está toda hora junto, até hoje. Até hoje. E logo depois do intervalo tem a segunda parte da homenagem, as jogadas marcantes e a consagração de Clodoaldo no tricampeonato do México. E vamos ver agora a segunda parte da reportagem especial em homenagem aos 70 anos de Clodoaldo Tavares Santana. O Copa em Ação antecipa as comemorações e mostra a consagração dele na seleção brasileira no Trimundial do México. Época de êxtase e de expectativa por uma convocação para a seleção brasileira. E ela veio, para surpresa de gente cascuda, como Meia Gerson, o Canhotinha de Ouro. Um menino que chegou... Quem é esse moleque aí? 18 anos, né? 19 anos. Quem é esse moleque? Chegou, botou a camisa. O Santos era um grande jogador, mas o talento dele brotou na seleção brasileira. Já era talento. A seleção brasileira é outra coisa. Ainda mais naquela seleção, 70. Principalmente naquela. Ele tinha o amparo, né, do Pelé, da galera toda, né? E nossa também, pelo talento dele. Mas agora, seleção brasileira, ele entrou e tomou conta também naquele pedaço. O Clodoaldo foi um sucesso dentro da seleção brasileira, que ele jogou melhor até dentro da seleção brasileira do que no time do Santos. Não sei se porque na própria seleção chama-se mais a atenção de todos, né? E ele se transformou no cabeça de área, também sabendo sair para jogar, o que é importante. O Santos era a base das feras de João Saldanha. E o menino de 18 anos já era olhado com atenção para fazer parte do grupo titular. Como eu peguei a seleção no meio do caminho, né, foi depois que ela se classificou, mas só que o Clodoaldo e o Rivelino eram um banco, não jogaram as eliminatórias. E eu já tinha na minha ideia a fazer uma transformação, que eu jamais poderia seguir aquele método de trabalho, apesar de vencedor nas eliminatórias, mas o 4-3-3 estava totalmente superado. Então eu coloquei o Clodoaldo, que eu já conhecia ele do Santos, né, apesar de ser garoto, como foi o Pelé, como é o Neymar, né, e eu coloquei porque eu gostava do jogo dele e a transformação que foi feita tinha que ser com ele. O Clodoaldo já nos treinos, mesmo na reserva, ele já estava mostrando futebol para entrar no time. Que era um timaço, tinha 22 jogadores quase do mesmo nível. Ele teve a oportunidade e ele entrou. Era o mais jovem da seleção que se preparava para a Copa do Mundo, né? Mas o Clodoaldo tinha a vantagem, assim como o Edu também teve, e como eu também tive, de trazer a experiência de jogar no melhor time do mundo, que era o Santos. Isso aí ajuda muito, em termos técnicos e de experiência, né? Internacional, que o Santos, além de tudo, nos dava esse auxílio, que eram os vários jogos amistosos que o Santos realizava praticamente durante todo o ano. Eu lembro que a gente às vezes saía de um jogo do Campeonato Paulista no domingo, íamos para o aeroporto, pegava um avião para ir jogar um jogo lá na Itália e voltava para jogar no outro domingo o Campeonato Paulista. Então, essa experiência internacional que o Santos nos oferecia, jogando esses vários amistosos internacionais, ajudava muito na nossa formação. Ajudou muito a mim, ao Edu, ao Clodoaldo, que éramos jovens, né? Todos na faixa dos 20 anos, praticamente, quando começamos. E logo o fato da gente imediatamente estar na seleção brasileira.
Então, tudo isso aí a gente levanta as mãos para os céus e agradece ao Santos Futebol Clube. Todos os velhos companheiros da jornada vitoriosa em campos mexicanos sempre citam 3 lances capitais, dos quais Clodoaldo, o menino de então, participou. O lance número 1 é o gol histórico feito contra o Uruguai, no finzinho do primeiro tempo. Gol de empate quando todos temiam a repetição da tragédia da Copa de 50. Nós estávamos perdendo de 1-0. Eu tinha que fazer uma mexida. E me veio na época, no momento, não porque o Clodoaldo estava jogando mal, ele estava jogando bem, mas me veio na minha cabeça, falei para o Chirol, que era o preparador físico, e falei assim: ô Chirol, você vai fazer no intervalo, você vai pegar o Paulo César Caju e eu vou colocar vou tirar o Clodoaldo, porque nós estamos perdendo de 1-0, mas ele está jogando bem. Mas eu vou dar um reforço, porque o Rivelino vai passar para a meia, o Paulo César vai jogar pela ponta esquerda, e eu vou botar o Gerson ali, mas com liberdade de sair também. Então eu vou dar uma força técnica e tática melhor, se é que se pode dizer melhor, pelo que o Clodoaldo estava jogando. Mas eu ia distribuir melhor o time. Mas quando o Clodoaldo fez o gol, ele estava jogando bem, como já vinha jogando bem. Eu digo: ô Chirol, para, porque o Clodoaldo vai continuar, não vou mexer, vai continuar a mesma coisa. Aí é uma questão de um pensamento positivo, que eu não devia fazer aquilo, mas tudo isso é fração de segundo, que você tem que tomar uma atitude. E o técnico que fica indeciso não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, do que eu ia fazer, eu mudei imediato pelo gol que foi feito, entende? Então, o Clodoaldo talvez até hoje não saiba do que aconteceu. Foi o gol do alívio, da recuperação, do respiro no intervalo, que possibilitou a virada histórica sobre um rival terrível. Nós tínhamos do Zagallo toda a liberdade, desde que sentíssemos algum tipo de dificuldade, tentar mudar alguma coisa. Então eu lembro da dificuldade que nós estávamos encontrando para impor o nosso melhor jogo naquela partida contra o Uruguai. Por quê? O Gerson, que era o cabeça do time, era o cabeça. Todas as jogadas a gente saía com o Gerson. A dificuldade é que o técnico do Uruguai colocou um jogador não colado no Gerson, mas um pouquinho encostado, o que dificultava que a gente desse a bola para o Gerson. E não estava saindo, as jogadas não estavam saindo. O Gerson veio a mim, como capitão, e falou: Carlos, não estou conseguindo jogar, o cara está me marcando em cima e está difícil. Eu tenho uma ideia, o Gerson falando para mim, eu tenho uma ideia, vou trocar de posição com o Clodoaldo, porque se eu recuando para jogar como cabeça de área na época, né? Hoje é um volante, se o cara vier comigo, eu é que vou marcar ele e vamos liberar o Clodoaldo. O que você acha? Ué, você está falando, vamos tentar. Aí chamei o Clodoaldo, expus a ele rapidamente a ideia do Gerson. O Gerson falou no momento do jogo que ele estava sendo mais marcado, então o Clodoaldo saiu. Rivelino vai conduzindo a equipe do Brasil. Esgotado o tempo regulamentar da primeira etapa. Balão de Pelé. Pelé deixando para Everaldo. Everaldo para Clodô. Dali para Tostão. Agora Tostão cruzou para o gol para Clodô. Bateu gol! Ele entra na hora certa, porque eu estava sendo muito marcado pelo Monteiro Castilho. Então a gente fazia uma troca, vai um, vem outro. E ele, pelo talento dele, entrou na onde ele tinha que entrar, porque o Tostão abriu, né? O zagueiro foi com o Tostão e a cobertura não deu para chegar. Ele entrou aqui e meteu o gol. O segundo lance mais lembrado pelos parceiros campeões do mundo foi o erro contra a Itália, que resultou no gol de empate na finalíssima.
Nesta hora, todo mundo tremeu. Só no jogo contra a Itália, né, que ele pegou uma bola e foi fazer uma graça lá, né, perdeu a bola e a Itália fez um gol. O culpado não foi ele. Primeiro que a bola não pode ser cruzada de um lado para o outro, que era determinação do Zagallo. E até hoje a gente sabe disso. E a pior jogada é essa. Você está do lado direito ou do lado esquerdo e atravessa a bola aqui. É melhor você dar um bico para frente ou jogar para fora, que atravessar. Se você errar aqui, pega todo mundo de calça curta. Todas as coberturas e o meio do campo saindo. A bola está com você, eu estou saindo pro jogo. Aí você cruza aqui. Como é que eu vou fazer? Ela está atrás de mim, cara, eu já estou saindo. Aí o Clodoaldo tentou cortar a bola aqui, mas ela passou, pegou todo mundo, sem cobertura, sem nada, entrou com o Brito, direto com o Brito, que teve que sair o Félix desesperado. O problema não foi o erro do Clodoaldo, ele tentava minimizar o erro da bola cruzada, é isso. Eu chamei a atenção dele, né? Porque quem está no comando está vendo tudo, mas a gente sabe perfeitamente o que está fazendo, a hora de chamar a atenção, que é para o bem. Ele facilitou no lance. Ele poderia ter feito mais um feijão com arroz naquele lance, né? Ele recebeu a bola e podia até devolver para quem deu a bola. Não lembro se foi o Brito que deu para ele, não lembro se foi o Piazza, mas ele podia devolver. Ou então jogar para mim lá do lado esquerdo, que eu estava solto lá. Aí quando chegou no vestiário, aí eu dei uma puxada, né? Isso é Copa do Mundo, pá. Isso é Copa do Mundo. E ele disse assim, mas você está jogando muito bem, cometeu esse erro, mas vamos em frente que eu acredito sempre em você. E foi o que aconteceu. De fato, eu dei uns bregues daqueles grandes. Chegou no vestiário, o Zagallo falou, o Zagallo ficava arrepiado quando dava. Mas passou, porque nós tínhamos muita confiança na possibilidade do nosso time. A confiança era muito grande, não havia gol do adversário que fizesse o nosso time cair de produção. É claro que aí todo mundo reclama, gritamos, falamos com ele, mas eu não acho que foi uma falta de atenção, foi um erro normal de um passe que não devia ser feito cruzado. Mas, pô, desde a eliminatória, um garoto quando entra e tem um erro num passe né, num campeonato mundial, isso aí é milagre, né? No mesmo jogo, a inacreditável e magnífica jogada contra os próprios italianos, que resultou no gol de Carlos Alberto Torres. Jogada antológica, digna das enciclopédias do futebol mundial. Final da Copa, em que nós já estávamos ganhando de 3-1 para chegar ao 4-1, em que ele fez essas piruetas todas, os dribles todos, que ficou marcado dentro da Copa do Mundo. Eu acho que foi bacana, eu acho que o Clodoaldo marcou o que de fato ele sabia fazer num trecho pequeno do campo, mostrando que também ele tem qualidade. Ele não só desarma, ele enxerga, dribla e passa. Aqueles dribles dele estão no meio do campo e todo mundo olhando para ele. O que esse cara vai fazer? O que ele quer fazer? Era aquilo exatamente para dar o show dele no final, né? Para fechar, chave de ouro. Ele driblou ali os 4, 5, não foi isso? Sim, tocou a bola. Era talento puro. Lá no meio do campo, fazendo aquela história toda, e todo mundo parado, olhando para ele. E aplaudindo. O que vai fazer? Nessa jogada, foi uma jogada puramente individual. O Clodoaldo começou a driblar um, driblar outro, foi lá para a esquerda, fez o passe lá na esquerda, saiu, se não me engano, com o Gerson Rivelino, deu o passe para mim, eu parei, ajeitei para o Carlos Alberto, que já vinha de ponta direita, o Jair já estava lá no meio, porque ele levou o Paquete. Tão organizado que estava o nosso time, porque como eles acompanhavam o meu homem, o Jair, quando ele veio por meio, veio vindo na jogada, o Paquete veio acompanhando, o Carlos Alberto entrou livrinho, a gente já tinha conhecimento, né? Eu só virei e ajeitei.
Isso é bom, não dá para esquecer. Já chama Clodoaldo, tira a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé para Gerson, Gerson para Clodô, Clodô finta, primeiro o italiano, vai descendo, finta mais um, olha o passeio de Clodoaldo, outra finta de Clodô, entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livra a bomba para o goleiro! Estava no final do jogo praticamente, faltava 3 ou 4 minutos, nós estávamos ganhando 3-1, o jogo estava sob controle. O que o Clodoaldo podia fazer quando recebeu aquela bola? Trazar lá para o Félix para matar o tempo. O que ele fez? Fez a jogada individual, matando a marcação do time dele e proporcionando a jogada de ataque para que eu chegasse ali, porque eu já estava lá atrás também descansando. Aí quando o Clodoaldo pegou a bola lá da nossa intermediária, eu lembro que eu estava lá atrás, claro, na posição de cobertura. E descansando também, porque já era final de jogo, a altitude da Cidade do México. Mas aí quando o Clodoaldo meteu a bola para o Rivelino lá na esquerda, aí eu comecei a me ligar e lembrar o que o Zagallo tinha falado. Aí eu olhei e vi que estava realmente tudo aberto. Mas eu falei, não sei se a bola vai vir. O Rivelino deu para o Jairzinho, mas aí quando o Jairzinho fechou, né? Aí eu falei, a bola vem. Se ela passar no pé do Pelé, ela vem. Porque o Pelé realmente botava a gente na cara do gol, né? Antes da bola chegar no passe do Pelé, eu já arranquei. Ele deu uma olhada rápida para ver se eu vinha. O Pelé se ligou também na orientação do Zagallo, né? Aí quando eu senti que o Pelé ia receber a bola do Jairzinho, aí eu arranquei, aí fui embora. Por isso que eu cheguei naquela velocidade que proporcionou que o chute saísse forte. Porque quando a gente chega na passada certa, né? O chute sempre sai mais forte. Porque eu não tinha aquele chute todo, não. O chute era assim. De menino campeão do mundo a ídolo de uma Vila Belmiro esplendorosa, mas sem nunca perder a humildade. Uma história que retrata bem o estilo Corró de ser vai ser lembrada pelo velho parceiro do Barreiros, Cláudio Socó. Quando ele era famoso, uma vez eu encontrei ele no Gonzaga. Eu pensei que ele não fosse me reconhecer, mas reconheceu. Era o Corró. Era o Corró. Era o Corró. Eu era o Clodoaldo. Eu fiquei muito satisfeito. Porque eu pensei que ele fosse dar uma de, né? Ele, pô, campeão mundial, mas não, ele foi. Tocou e tal. Assim foi. Querem um outro exemplo de simplicidade? O meia de cá formou meio campo com Clodoaldo. Chegou a Santos meio perdido em 1971. Era o maior ídolo da Ponte Preta, mas chegou para jogar no Santos de Pelé. E recebeu todo o apoio do menino que explodia no futebol nacional. Uma das primeiras pessoas que foi me receber foi o Clodoaldo, por incrível que pareça. E ali eu senti firmeza. Foi até mesmo para que a gente, né, coisa que a gente não esquece. Olha, de cá, você fizer o que você faz na ponte, você vai ajudar a gente, me deixou à vontade e tal. Aí foi ter um bom relacionamento com ele, tanto é que moramos juntos. Aí ele tinha um apartamento na ponta da praia, ele falou, pô, de cá eu moro sozinho, vamos morar lá comigo, eu tenho uma mulher lá que cozinha pra gente, aí a gente, né? Te acolheu em todo sentido. Tranquilo, fui morar com ele lá, pô, o Brasil tinha sido campeão em 70, né? Era recente, então onde ele passava, quer dizer, ele tinha a vida dele, tinha né, a vida particular dele, mas a gente morava junto, ia pro treino junto e tal, né? Mas foi uma das pessoas que eu tenho o maior respeito e admiração. Primeiro, pelo guerreiro que ele foi como jogador. Olha que substituiu o Zito na fase do Santos. O Zito ganhou tudo. E o Corró entrou e show de bola. Mas nada se compara ao depoimento apaixonado que Manuel Maria vai dar agora, para mostrar o que é o amigo Clodoaldo, seu compadre e irmão. Eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento. Eu sou padrinho da primeira filha dele. A gente se ama muito, ele é mais que um amigo, ele é um irmão querido, que eu amo demais ele. Ele tem um coração maravilhoso, ele ajuda muitas pessoas. Ele ajuda muitas pessoas. Eu sou muito grato a ele, muito grato. Deus
foi bom comigo, porque eu tenho grandes amigos, bons amigos, e desses amigos seletos, ele com certeza ele é um dos primeiros. Nos momentos mais tristes e mais alegres da minha vida, ele esteve presente. No meu acidente, ele esteve do meu lado. Depois da minha recuperação, ele estava comigo. Eu tenho o privilégio de ser compadre dele e ser amigo dele, irmão dele. Uma pessoa que ímpar. Nossa família se ama. Meus filhos e os filhos dele se amam, como se fossem primos mesmo. Então, falar desse cara, falar do Santos, falar de Pelé, sempre me dá prazer. Porque são pessoas que são coisas que eu amo, pessoas e instituição. Na Vila Belmiro, Clodoaldo ajudou na conquista de 5 títulos paulistas, um brasileiro, Supercopa Sul-Americana, Recopa dos Campeões Intercontinentais, Hexagonal do Chile. Clodoaldo esteve no 1000º gol de Pelé, esteve no título dividido com a Portuguesa de Desportos em 73. E em 78, era um dos líderes da geração dos meninos da Vila. Mesmo sem jogar todas as partidas, ele é reverenciado até hoje pelos jogadores daquela época. É fácil falar do Clodoaldo, né? O Clodoaldo, da minha pessoa, eu tenho que agradecer por tudo que ele fez, por aquele grupo do Santos, com a experiência, com o nome, com a carreira que ele já tinha conquistado. Ele ter um tratamento como ele teve com aqueles jovens, alguns velhos, né, mais velhos, chegando no Santos, e o tratamento que ele deu. Então, eu creio que não só eu, mas todos os jogadores que tiveram o privilégio, a oportunidade de jogar ao lado do Clodoaldo, têm que agradecer a Deus e pedir para que Deus abençoe sempre a vida dele e que ele continue, né, tratando as pessoas da maneira que ele tratou. Clodoaldo foi, quem sabe, nosso conselheiro. A história do Clodoaldo, eu estava falando hoje que é uma história linda, eu sempre respeitei, porque quando eu era moleque, vi o Clodoaldo ser campeão do mundo e depois tive o prazer de jogar com o Clodoaldo. Ele até me ajudou, né, a se acoplar nesse meio ambiente que é o Santos Futebol Clube. É muito fácil ser capitão, colocar uma faixa de capitão no braço. Agora o difícil é você ser um capitão da uma enfermaria. E o Corral foi nosso capitão da enfermaria. Que ele, sem jogar, sem ter condições de jogar, nunca abandonou o barco, nunca nos abandonou e nos orientou e nos levou até o fim. Então o amor que a gente tem, o respeito que a gente tem pelo Clodoaldo é uma coisa inacreditável. Só quem conviveu com o Corral pode falar do Corral. E ele merece. Sem Pelé, Clodoaldo Tavares Santana virou um símbolo de resistência naquele grande Santos. No ano que os meninos da Vila ganharam o Paulistão, uma cena ficou marcada na memória dos santistas. A paixão de Clodoaldo explodiu num clássico contra o Corinthians. Ele discutiu com o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha e foi expulso de campo. No jogo como o Santos e Corinthians, sempre disputadíssimo, né, com o Morumbi super lotado, e o Dulcídio na arbitragem. O Dulcídio era um juiz austero, desafiador, não é? E teve um lance discutido que o Clodoaldo foi e ele expulsou, né? E o Clodoaldo se revoltou muito, não é? Eu naquele momento estava como dirigente no banco de reserva do Santos. O Clodoaldo, eu entrei para tentar apaziguar, tentar segurar o Clodoaldo, e o Clodoaldo chutou, né? O Clodoaldo veio a desmaiar. Eu me assustei, né? Me assustei com o quadro que eu vi do Clodoaldo. O principal motivo da minha expulsão foi exatamente uma penalidade máxima, que, ao meu modo de ver, houve a favor do Santos. Um momento antes de existir a penalidade máxima a favor do Corinthians. Então, explodi durante algum momento, me excedi realmente da minha maneira de ser, mas sem me dirigir ao juiz. O Clodoaldo, ele é um dos mais apaixonados como jogador de futebol do Santos, né? Sempre com muita vontade de defender as cores do Santos, né? Mas aquele momento realmente foi o momento mais forte que eu conheci na minha história no Santos com o Clodoaldo. O Clodoaldo
ele é um torcedor do Santos e a torcida tem medo de gostar muito dele, porque ele sempre honrou o Santos, né? Uma ligação histórica. O Santos foi a carreira do Clodoaldo, foi no Santos. Mas ele honrou sempre, sabe? Sempre não tem isso que o Clodoaldo fez que, isso aqui não foi legal, né? Não foi uma atitude legal, dentro de campo, fora de campo, no treino, no jogo, não tem isso. Clodoaldo, a gente falou da sua paixão pelo Santos, da sua segunda casa aqui. Faltou falar da primeira casa, de onde você é o rei lá, que comanda todas aquelas mulheres lá. Não sei não, sou o rei, viu? Porque tem a rainha, né, que comanda. Vamos para 45 anos de casado com a Clerice Santana, né, que é minha esposa, 2 filhas maravilhosas, que é a Claudine, que hoje trabalha na Sabesp, e a minha filha, a Simone, que mora na Bahia. Estava morando em Trancoso, tem sua vida focada lá em Salvador. E tem o outro filho neto, né, que é o Vitor Santana, que jogou no Santos durante 5 anos, mas que hoje está estudando, fazendo educação física, se preparando aí para poder ser um grande preparador físico. E junto a isso, o Vitor pensa também para o futuro fazer um curso para técnico de futebol também. Então, é a família, né? Como nós mostramos nesse programa Corpo em Ação Especial, a história de Clodoaldo é muito rica e ganhou até uma trilha sonora, de autoria de Geraldo Pierotti e Ricardo Pérez, com arranjo de JR e interpretação de Didi Gomes. Me fez essa grande homenagem, Ricardo Pérez, um abraço ao Geraldo Pierotti, meus agradecimentos também pela música, né, e por todo o carinho que o Geraldo também sempre teve comigo. Surgiu na várzea pra fazer história, Vila Belmiro mudou seu destino, ficou pra sempre na nossa memória. Um líder, um gigante, um menino, não defendeu qualquer outra bandeira. Quem nasce peixe pra sempre será. É um orgulho da nação peixeira, que para sempre te agradecerá. Em 100 anos de glórias, poucos se igualarão a você, da elegância e humildade na vitória, a classe e a vontade de vencer, símbolo do coração santista, guerreiro, refinado e vencedor. Viva Corró, sonho e conquista, viva essa união de amor. Viva Corró, sonho e conquista, viva essa união de amor. Valeu, Clodoaldo Tavares Santana, nem o tempo te apagará. Corró, 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 o nosso coração é teu lugar. Valeu, Clodoaldo Tavares Santana, nem o tempo te apagará. Corró, 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 o nosso coração é teu lugar. É Corró, né? Beijo pra você. Nós continuamos amigos. Eu continuo sendo seu fã. Você sabe disso. Nós estamos precisando desesperadamente um talento como você na seleção brasileira, no meio do campo da seleção brasileira. Do seu fã, Canhota, Papagaio. Valeu. Valeu, Clodoaldo Tavares Santana, nem o tempo te apagará. Corró, 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 o nosso coração é teu lugar.
Com essa linda homenagem, nós ficamos por aqui. Parabéns ao Clodoaldo e para toda a família. O Corpo em Ação fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Beijos!